Tudo bom, pessoal? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E antes de eu começar esse vídeo aqui, nos 5 primeiros segundos, eu só peço para você curtir esse vídeo aí, porque esse conteúdo vai chegar para mais pessoas que talvez precisem dessa informação. Talvez essa informação para você não seja tão relevante, mas se você curte aí, você ajuda alguém a receber esse vídeo, tá joia? Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, porque eu trago diariamente conteúdos aqui que podem te ajudar com relação aos seus negócios, à sua vida pessoal, à geopolítica, que é o que nós tratamos aqui neste canal. Vamos lá, pessoal. Seguinte, eu vou utilizar hoje, né, a história daquele casal que foi preso lá no aeroporto de Miami, né, por ter tido um desentendimento na companhia aérea, para explicar para vocês um pouquinho, né, se você pensa em vir aqui para os Estados Unidos para passear, se você pensa em vir aqui para emigrar, enfim, se você pensa em um dia pisar aqui nos Estados Unidos, o que eu vou falar aqui para você é bastante importante para você já começar a entender como as coisas funcionam aqui e para de repente você não estar numa situação como aquele casal esteve, talvez por não entender melhor como as coisas funcionam por aqui. Tá tão acostumado no Brasil que as coisas funcionam de um jeito, de repente chega em outro país e se depara com uma situação totalmente desagradável e, na minha opinião, desnecessária que aquele casal passou. Resumidamente, se você não está por dentro dessa história, tá? Esse casal, eles estavam fazendo uma conexão de voo, tá? Em Miami para chegar, se eu não me engano, no México, tá? Foram fazer, acho que alguma coisa de comemorar o noivado, alguma coisa assim. Quando eles compraram essa passagem aérea, tá? Eles optaram por um assento, quem viaja sabe, existe um assento que é na saída de emergência ali, que o espaço é maior, das poltronas, tem um espaço grande. Entretanto, as companhias aéreas exigem que você tenha uma fluência em inglês B1, né? Que é você sabe o básico muito bem, tá? Você não precisa ser um cara fluente em inglês, mas você precisa saber o básico. Quando, tá? Esse casal chegou até o guichê ali da companhia aérea em Miami, a atendente questionou se eles falavam, né, o inglês. E pela resposta deles, a atendente não se sentiu convencida, tá, de que o inglês deles era fluente e ela B1, né? E ela disse que infelizmente eles não poderiam voar naquela poltrona. Só que ele já tinha pago isso. Eu não vou entrar aqui, tá, em méritos jurídicos a respeito se a companhia aérea está certa, está errada, se eles têm direito a alguma coisa, não tem. O que eu posso dizer para vocês é, quem já teve experiência de ter algum tipo de problema com companhia aérea sabe que são situações muito chatas e realmente na hora que acontece a gente fica com muita raiva. Entretanto, a raiva tem que ter um limite para você não perder a razão. Que foi mais ou menos o que aconteceu com eles ali, por eles não saberem como as coisas funcionam aqui nos Estados Unidos. Então, esse foi o resumo da história, para eu tentar explicar para vocês um pouquinho aqui sobre principalmente como o americano se comporta em determinadas situações. Primeira coisa, entenda, tá? A cultura americana, ela preserva demais, tá? A privacidade e o espaço que você tem dentro da sua propriedade, dentro do seu automóvel, em tudo que é seu, o seu espaço físico, uma distância entre você e outra pessoa, isso deve ser respeitado. E se você não o respeita, isso é um crime aqui nos Estados Unidos. Então vou te dar um exemplo, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, a minha driveway. A driveway é a nossa garagem, né? Aquela rampinha da garagem ali. Isso é considerado uma propriedade privada. Eu tenho o meu jardim, isso é considerado uma propriedade privada. Se alguém ultrapassa esse limite, seja por qualquer motivo, eu tenho o total direito ou de deter essa pessoa, né, de alguma forma, que no caso do americano aquilo pode ser uma ameaça, ou então chamar a polícia e aquela pessoa vai ser presa, tá, por ter ultrapassado o limite da propriedade privada. Dentro do seu carro, por exemplo, um policial, ele não pode te tirar dentro do carro, a não ser que você tenha cometido um crime muito grave. Se você não o cometeu, o policial, por nenhum motivo, ele pode tocar em você para tirar você do carro. Seja por motivo de trânsito, qualquer coisa. E se você, por exemplo, não quiser nem abrir o seu vidro para falar com o policial,
você não precisa abrir. Você pode deixar só uma brechinha e falar com ele por aquela brechinha e ele vai respeitar, porque ele sabe que é lei, né? O respeito à propriedade privada, o respeito de espaço entre as pessoas. Aí entra um ponto. O americano, tá? Ele é um povo que briga e briga muito, fala e fala alto e grita com as pessoas. Por quê? A comunicação verbal, sem eu ultrapassar os limites do seu espaço, não é crime. Então, eu posso, por exemplo, falar um monte de coisa para um agente da lei, que isso não é passível como um crime. Eu posso falar o que eu quiser para o agente da lei, porque dentro dos Estados Unidos isso não é passível de crime, isso não é crime. Então, o americano, ele grita demais, ele fala muito alto. O que a gente viu, tá, no caso do casal ali do aeroporto, foi que, aparentemente, a acusação era que eles jogaram um copo de café na atendente ali do guichê. Não sei se existe prova sobre isso, nada disso. Entretanto, se houvesse somente, tá, a discussão verbal, sem nenhum tipo de contato físico, sem ela ter ultrapassado os limites do espaço ali daquela pessoa, ela poderia falar o que ela quisesse, que não iria acontecer absolutamente nada com ela. Ao meu ver, aconteceu alguma coisa além ali, porque a gente sabe que o aeroporto é uma zona de segurança, né? É claro que se você não faça, né, aquilo que você sabe que pode te dar algum problema, o aeroporto inteiro está sendo monitorado por câmeras, é uma zona de segurança, você está em outro país, não é a sua casa, então muitas vezes você tem que relevar, né? Se fosse eu, no caso deles, eu relevaria, eu filmaria tudo que ela estava falando para mim e depois eu procuraria meus direitos com o advogado. Tá? Ou pegaria o telefone e ligaria para um advogado imediatamente ali, um advogado que está aqui nos Estados Unidos, que falasse português e resolveria rapidamente aquela situação. Mas eu não bateria a boca ali, porque não levaria a nada. Tá? O cidadão americano, ele bate boca porque ele é cidadão americano, é como nós no Brasil. Né? Você vai num lugar, você pode xingar, você pode fazer o que quiser, porque ela é a sua casa, né? Não é a casa dos outros. Agora, quando você está na casa dos outros, você tem que ter um pouco mais, né, de parcimônia com aquela situação. Então você que está pensando em vir aqui para os Estados Unidos para passear ou para morar, entenda, o respeito ao espaço do outro é sagrado aqui. O respeito à propriedade privada do outro é sagrado aqui. E se você lança um copo de café na pessoa, se você toca nessa pessoa, isso você está numa situação muito delicada. Se você xingou, falou, claro que na situação certa, no lugar certo, ok, sem nenhum problema. Agora, armar um barraco daquele dentro de uma área de segurança, como é um aeroporto, né? Um estrangeiro que não está na casa dele acabou pedindo para aquilo. Resumindo, os dois foram presos pela polícia de Miami. Uma situação feia para a comunidade brasileira, né? Que não deveria ter acontecido aquilo. E não sei agora que situação estão, se eles vão entrar com uma ação contra a companhia aérea, se eles vão fazer uma coisa, provavelmente sim. Mas eu queria que você entendesse que nos Estados Unidos existem algumas regrinhas, né, de convívio culturais que você precisa aprender. Se você quer vir para cá, aprenda, entenda, para você não passar por um vexame daquele, né, um vexame absurdo que foi totalmente desnecessário. Belezinha, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Curte esse vídeo e se inscreve no canal. Um abraço para vocês. Até mais.